Sabe o livro de Números? Muita gente pensa que é só, bom, números, né? Listas, censos, mas a verdade é que por trás disso tudo está uma das histórias mais dramáticas de transformação que a gente conhece. É a saga de como um grupo de refugiados se tornou uma nação, forjada no calor implacável do deserto. E é exatamente essa pergunta que fica, né? O que é que transforma um amontoado de gente em uma nação? O que é preciso para dar a um povo uma identidade, um propósito e a força para enfrentar o impossível? O livro de Números é tipo um estudo de caso espetacular sobre isso. Então, para entender essa jornada, a gente vai passar por 4 momentos-chave. Primeiro, como essa nação foi organizada, depois os primeiros passos e os primeiros tropeços, claro, aí vem o ponto de virada, a grande rebelião e, por fim, os 40 anos de consequências que vieram disso. Então vamos lá. Onde tudo começa? Aos pés do Monte Sinai. Pensa na cena. O povo de Israel, recém-saído da escravidão no Egito. Eles não são uma nação ainda, são mais uma multidão, sabe? Meio sem rumo. E o primeiro grande desafio é exatamente esse. Como colocar ordem nesse caos todo? E a primeira medida para organizar tudo isso é um censo. E olha só esse número. 603.550. É gente pra caramba. Mas, peraí, por que fazer uma contagem no meio do deserto? Qual era a real necessidade disso? É que esse censo era muito mais do que só contar a cabeça, sabe? Ele tinha um propósito bem maior. Era sobre preparar um exército, claro, mas também sobre organizar como a terra seria dividida no futuro, sobre dar um senso de identidade, de pertencimento. Cada pessoa contada sabia que fazia parte de algo, e talvez o mais importante era sobre criar uma ordem sagrada. E essa ordem não era só uma ideia, ela era visível. O acampamento era montado de um jeito super meticuloso. Imagina um quadrado perfeito com as 12 tribos posicionadas, cada uma no seu lugar. E bem no centro, no coração de tudo, ficava o tabernáculo, que representava a presença de Deus. Era uma imagem muito forte, né? De que tudo estava no seu devido lugar, sob proteção divina, antes mesmo de darem o primeiro passo. Ok, então tá tudo pronto. A nação está organizada, a moral tá alta, a jornada finalmente vai começar. Só que aquela ordem perfeita do acampamento logo dá de cara com a realidade do deserto. E não demora muito, aliás, não demora nada, para os problemas aparecerem. É impressionante o quão rápido o clima muda. No primeiro dia é só esperança, mas no terceiro já tem gente resmungando. 2 semanas depois, as reclamações sobre a comida já são gerais. E em 1 mês, o pessoal já está com saudade da comida do Egito. Pensa bem, saudade da comida que comiam como escravos. Isso mostra o quanto aquela ordem toda era frágil. Só que esses primeiros problemas, essas reclamações, eram só o começo, o aquecimento, digamos assim. O verdadeiro teste, aquele momento que ia ser o divisor de águas para toda uma geração, ainda estava por vir. E ele chega com a missão dos 12 espiões. E é aqui que a gente vê 2 mundos colidindo. De um lado, 10 espiões voltam apavorados. Eles falam de gigantes, de cidades impossíveis de conquistar. Eles se sentem como gafanhotos, minúsculos. É o relatório do medo. Mas do outro lado, Caleb e Josué trazem uma visão completamente diferente. Eles falam da promessa de Deus, da terra boa. É o relatório da fé. 2 visões da mesma realidade, e o futuro de um povo inteiro dependendo da escolha. E a reação do povo ao relatório do medo é devastadora. Olha a profundidade desse desespero. Eles preferiam ter morrido no Egito ou no deserto. Eles não só recusam a missão, eles rejeitam a própria liberdade. É uma rebelião, mas não é só contra Moisés, não. É uma rebelião contra a promessa, contra o próprio Deus. E a consequência disso é implacável. Vem um decreto divino, aquela geração, a que saiu do Egito, a que viu os milagres, mas se recusou a entrar na terra, essa geração não ia entrar. Eles foram sentenciados a andar em círculos pelo deserto por 40 anos, até que o último deles morresse. Essa é a imensa tragédia que está no coração do livro de Números. Mas a gente pode pensar, então a história acabou aí? Não, de jeito nenhum. Esses 40 anos não são só uma sala de espera pela morte. São um período intenso de lapidação, de lições duríssimas que serviram para preparar uma nova geração para o destino que os pais deles rejeitaram. E durante esses anos, um padrão se repete, de novo e de novo. Começa com uma crise. Falta água, tem alguma briga por liderança, aí o povo reclama contra Moisés e Arão. Então é preciso uma intervenção divina para resolver. A crise passa.
Mas a fé continua abalada. Era um ciclo vicioso que mostrava que o problema era bem mais profundo. E os desafios vieram de todos os lados. Teve a rebelião de Corá, que foi um ataque direto à liderança espiritual de Moisés e Arão. Teve o episódio das águas de Meribá, um momento em que até o próprio Moisés fraquejou. E o tempo todo, aquele pano de fundo de reclamação, de descontentamento. Foi um período de muitas perdas e muita pressão. E é isso que nos leva ao ponto principal desse período. Os 40 anos no deserto não foram só um castigo. Foram um crisol, sabe? Uma fornalha. Foi um tempo doloroso, sim, mas absolutamente necessário para forjar uma nova geração. Uma geração que nasceu livre, no deserto, e que não carregava a mentalidade da escravidão. Eram eles que estariam prontos para, enfim, cumprir a promessa. E no fim das contas, a história do livro de Números deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. O que é que realmente forma a identidade de um povo? É o destino final, o objetivo que se quer alcançar? Ou é a jornada para chegar lá? Com todos os erros, os acertos, as dores e as lições. É uma reflexão que, com certeza, vai muito além das areias daquele deserto.